No ano 674, o mundo conhecido estava sendo engolido por uma tempestade implacável. O recém-nascido Império Árabe expandia-se com uma velocidade aterrorizante, esmagando exércitos gigantescos e reinos milenares. Nada parecia capaz de deter a marcha sangrenta de suas tropas pelas areias do Oriente. Cidades inteiras se rendiam antes mesmo da primeira flecha cortar o ar denso e poeirento do deserto. Mas o objetivo final dessa máquina de guerra avassaladora era o coração da própria cristandade oriental, a lendária Constantinopla, a joia dourada do Império Bizantino e o último bastião da glória romana. Protegida por muralhas colossais que desafiavam os céus, a cidade era considerada absolutamente inexpugnável por terra. Porém, o verdadeiro perigo não vinha das planícies, mas sim da imensidão escura e imprevisível do mar. Uma frota inimiga de proporções titânicas escureceu o horizonte do Bósforo, bloqueando todas as rotas de sobrevivência. Milhares de navios formavam uma parede de madeira flutuante, sufocando a capital imperial em um cerco mortal. Dentro da cidade, o desespero se espalhava pelas ruas de mármore como uma praga invisível e silenciosa. O imperador observava a armada inimiga das sacadas de seu palácio, sabendo que o fim estava próximo. Os celeiros começavam a esvaziar, as orações ecoavam nas basílicas, e a fome já sussurrava nos becos. A frota bizantina era numericamente inferior, e seria massacrada se ousasse enfrentar o oceano de velas inimigas. O império que havia sobrevivido por séculos estava a dias de ser completamente apagado da memória humana. A derrota não significava apenas a perda de um território, mas a obliteração de toda uma civilização. Foi nesse momento de trevas absolutas que a história foi alterada por um único e misterioso fugitivo. Das ruínas fumegantes da Síria, surgiu um arquiteto e alquimista esquecido chamado Calínico de Heliópolis. Ele não trazia ouro, espadas de aço ou exércitos aliados para socorrer os portões em desespero. Calínico carregava apenas pergaminhos enrolados e um segredo sombrio que desafiava as próprias leis da natureza. Conduzido em segredo absoluto pelas passagens escuras do palácio, ele foi levado à presença do imperador. Desesperado por qualquer salvação, o governante concedeu a ele acesso irrestrito às forjas e laboratórios subterrâneos. Nas catacumbas da cidade, uma equipe de artesãos jurados de morte começou a trabalhar na noite profunda. O alquimista misturava ingredientes proibidos trazidos de terras distantes, sob a proteção estrita das sombras. Nafta bruta, enxofre ardente, cal viva e resinas secretas de pinheiro formavam o coração da besta química. A mistura fervia em caldeirões lacrados, liberando gases venenosos e uma luz esverdeada que aterrorizava os ajudantes. Não era apenas um combustível, era uma substância instável que parecia pulsar como um organismo vivo. A genialidade do plano, no entanto, não estava apenas na poção amaldiçoada, mas em como dispará-la. Calínico projetou um sistema mecânico absurdamente avançado para sua época, usando pressão e tubos de bronze. Bombas de sucção massivas foram forjadas para ejetar o líquido com uma força brutal e direcionada. E na ponta desses canhões primitivos, eles moldaram cabeças de bronze na forma de feras mitológicas. As proas dos navios bizantinos, chamados dromons, foram armadas com essas monstruosidades devoradoras de homens. Barris de cerâmica espessa, repletos da mistura instável, foram carregados para os porões sob extremo sigilo. Qualquer erro ou fagulha acidental durante o transporte reduziria a própria frota a cinzas antes da batalha. Quando a engrenagem letal finalmente ficou pronta, o mar e o céu pareciam prender a respiração.
Na manhã do confronto definitivo, uma neblina fria e espessa pairava sobre as águas agitadas do estreito. A gigantesca armada inimiga avançava com confiança cega, com os tambores de guerra ecoando pelas ondas. Eles esperavam um massacre fácil contra as embarcações incrivelmente pequenas que ousaram sair do porto. Os navios defensores formaram uma linha solitária, parecendo presas frágeis diante de uma alcateia implacável. A distância entre as frotas diminuía rapidamente, o som da madeira rangendo engolindo o silêncio do amanhecer. No convés inferior dos navios bizantinos, os operadores seguravam as válvulas de pressão com mãos trêmulas. Quando a distância se tornou inevitável e a colisão era iminente, o sinal para a ruína foi dado. As chamas de ignição foram acesas nas bocas de bronze, criando um brilho alaranjado na neblina cinzenta. O que aconteceu no segundo seguinte alterou para sempre a história da guerra naval e da engenharia humana. Um jato ensurdecedor de fogo líquido rasgou o ar, rugindo como um demônio libertado das profundezas. O inferno flamejante atingiu o casco de madeira do navio inimigo principal, explodindo no impacto. Em frações de segundo, as chamas devoraram velas, cordas e marineiros com uma voracidade sobrenatural insaciável. Tomados por um pânico indescritível, os soldados atacados tentaram apagar as chamas usando a água do mar. Foi então que a verdadeira e demoníaca natureza da invenção de Kalínico se revelou em toda a sua crueldade. A água não apagava o fogo, ela alimentava a reação, fazendo a substância explodir com ainda mais violência. Homens em chamas se atiravam desesperadamente nas águas geladas do estreito, buscando um alívio impossível. Mas a alquimia maldita desafiava a lógica. O líquido espesso continuava queimando intensamente mesmo debaixo d'água. O mar inteiro se transformou em uma planície de fogo indomável, derretendo armaduras, ossos e qualquer esperança. A fumaça tóxica enegreceu o céu do meio-dia, transformando a batalha naval em um eclipse apocalíptico artificial. Um por um, os dromons bizantinos passavam pelas chamas, espalhando o terror líquido contra a frota paralisada. A invencível armada invasora sofreu um colapso total, com dezenas de navios colidindo na tentativa cega de fugir. O almirante inimigo, testemunhando o impossível, soou a retirada de uma frota que agora era apenas cinzas. Constantinopla estava a salvo, protegida por uma barreira de fogo cósmico que purificou o oceano com destruição. A arma miraculosa não apenas venceu a batalha, mas quebrou psicologicamente o maior exército daquela era. Ao retornar triunfante, Kalínico foi recebido como um deus vivo, mas seu destino rapidamente se tornou uma gaiola de ouro. O imperador decretou que o fogo grego era um segredo de Estado, concedido diretamente pelos anjos guerreiros. Vazar qualquer fragmento da fórmula ou da engenharia dos tubos resultaria em tortura e morte imediatas. Para evitar traições, a produção foi violentamente compartimentada e separada nas profundezas do palácio. Uma família fervia a resina, outra forjava as válvulas, e ninguém, exceto o imperador, conhecia o quebra-cabeça inteiro. Essa obsessão doentia por sigilo manteve a invenção exclusiva, garantindo a sobrevivência do império por séculos a fio. Sempre que uma nova frota ameaçava os portões do Bósforo, as bocas de bronze cuspiam a morte verde. Porém, o isolamento absoluto e a paranoia se provaram, ironicamente, a própria perdição dessa tecnologia revolucionária. À medida que gerações passavam e dinastias eram derrubadas, as engrenagens silenciosas da burocracia desmoronaram.
Mestres artesãos morreram sem passar seus fragmentos do conhecimento, por medo da ira implacável da coroa. Manuscritos criptografados foram perdidos em incêndios acidentais e saques internos nas bibliotecas reais. Gradualmente, o império que dominava o oceano esqueceu como conjurar a fera de fogo que o mantinha vivo. Quando Constantinopla finalmente caiu de forma devastadora, séculos depois, a arma suprema já era apenas um mito. Os invasores procuraram freneticamente pelos laboratórios ocultos, ansiando controlar o fogo imortal. Mas encontraram apenas forjas frias, tubos enferrujados e o silêncio pesado dos alquimistas mortos. Hoje, mais de 1 milênio após o fogo grego ter fervido o mar, seu verdadeiro mecanismo permanece um enigma absoluto. A ciência moderna militar tem tentado desesperadamente desvendar e recriar a complexa química bizantina. Pesquisadores conseguem criar chamas semelhantes usando Naupan, mas falham miseravelmente na propulsão exata. O sistema milimétrico de bombas de bronze e pressões térmicas criadas por um fugitivo da Síria nunca foi igualado. A fórmula original exigia um equilíbrio orgânico, um conhecimento instintivo que a análise digital não consegue rastrear. É uma das raras ironias na qual uma civilização avançada apagou permanentemente sua maior invenção militar. Eles não foram destruídos pelo inimigo que ameaçava seus portões, mas sim pelo terror do próprio poder que detinham. O segredo guardado com tanta violência e sangue se afogou sob o peso de sua própria paranoia de Estado. Isso nos deixa com uma constatação filosófica assombrosa sobre a fragilidade assustadora do progresso humano. Quantas tecnologias revolucionárias, curas absolutas ou armas do apocalipse já nasceram e morreram na escuridão? Pensamos que o avanço tecnológico é uma linha reta ascendente, um caminho impossível de ser desfeito. Mas a história do alquimista solitário prova que o conhecimento superior pode, de fato, evaporar da face da Terra. O que hoje consideramos o auge da inteligência global pode ser apenas mais uma receita prestes a ser esquecida. Aquele fogo esverdeado que iluminou a noite no Bósforo queimou de forma tão intensa que consumiu a si mesmo. Ele repousa agora no cemitério das maravilhas extintas, um fantasma letal preso nas páginas amareladas da lenda. Sob as águas calmas, onde outrora impérios se despedaçaram, o verdadeiro poder dorme na mais pura ignorância. E talvez, para o bem da própria humanidade, alguns demônios nunca devam ser despertados de suas tumbas de água e bronze.